Vamos agora concluir a nossa disciplina de apologética. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Pode parecer fácil para nós que estamos aqui no século XXI, que já estamos dentro de um contexto evangélico, doutrinário, confessional, dizer: olha, isso aqui é verdade, isso aqui é ortodoxo. É fácil para nós, porque nós já estamos aqui, muitas águas já rolaram por baixo da ponte. Mas o estabelecimento da ortodoxia se deu no embate com a heresia. Isto é, somente quando começaram a acontecer as contestações do ponto de vista do outro lado, é que começou a se estabelecer: não, esse é o errado, esse é o herético, isso aqui é a blasfêmia, isso aqui é o anátema. O nosso é o ortodoxo. O nosso é o ensino correto. A palavra ortodoxia vem do grego e significa isso mesmo: a glória verdadeira. A verdade. O que é correto. O que é certo. E a palavra heresia também veio do grego. Haireses. Quer dizer, a alternativa, a outra escolha. Vamos pensar. Nós estabelecemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Da onde que vem isso? Vem de uma convicção, mas também vem de um dogma. É o dogma da inspiração plenária e verbal da palavra de Deus. Você crê. Você crê no quê? Você crê no dogma. Ficou estabelecido. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Isto é, ela não é um livro comum e algumas passagens são inspiradas. Isso aí já é a heresia. Heresia de quem? Dos chamados teólogos liberais. Teólogo liberal é aquele que lê a Bíblia como um livro comum, acreditando que algumas passagens têm inspiração divina e outras não. É apenas um relato histórico. Juntamente com esses teólogos liberais, vem o liberalismo teológico. E nesse liberalismo teológico, Cristo, por exemplo, é interpretado como sendo uma figura mítica que foi aumentada por causa da piedade da comunidade primitiva antiga. Mais uma, nós acreditamos no nascimento virginal do Senhor Jesus, ou na Imaculada Conceição. Cristo, ele veio pelo Espírito Santo e assim nasceu da Virgem Maria. Isso é um dogma. Mas, quando você vai para a heresia, quer dizer, o outro lado da doutrina, vão dizer que não. O texto hebraico não fala uma virgem. O texto hebraico fala uma jovem. Neste caso, não se comprova textualmente o nascimento de Jesus por uma virgem. Você está entendendo? Da onde que é essa heresia de que Cristo teria nascido apenas de uma jovem e não de uma virgem? Dos movimentos judaizantes e judaicos. Eles não admitem o nascimento virginal de Jesus e, portanto, a Imaculada Conceição de Maria. Não conseguem acreditar. E os gnósticos? Bom, os gnósticos também, eles não aceitam a encarnação de Cristo. Por quê? Porque o pleroma, o airon, aquele que é de outro mundo, não pode encarnar nesse mundo aqui, porque seria uma decadência e não uma ascendência. Sobre o Espírito Santo. Nos dias atuais, o Espírito Santo ele é considerado uma força ativa pelas testemunhas de Jeová. E para nós, os cristãos, toda a cristandade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, como você percebe, todas as doutrinas que nós recebemos aqui, ortodoxamente, todas elas são combatidas pelos heresiarcas. A dupla natureza do Senhor Jesus, plenamente humano, plenamente divino. Você vai ter aí a contestação dos arianos, por exemplo, ou do arianismo, do presbítero Ário. E as duas naturezas de Jesus também foi contestada por um homem chamado Eutiques, o outro chamado Nestório. Todos eles contestaram. E quando nós vamos para o mundo da escatologia, no mundo da escatologia não se sabe se Jesus volta antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, no final da grande tribulação. Quando eu disse não se sabe, é porque, dependendo da denominação, a sua
profissão de fé, vai dizer que ela é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, pós-milenista. E sobre o corpo humano? Ele é composto de corpo, alma e espírito, como dizem os tricotomistas, ou ele é apenas corpo, alma barra espírito, como dizem os dicotomistas? A alma morre, como dizem as testemunhas de Jeová, ou a alma é imortal, como acredita a grande maioria de cristãos no mundo inteiro? Você percebe de que tornar-se um apologeta exige do teólogo um estudo passo a passo, doutrina a doutrina, admitindo que existem dois fenômenos que acontecem na teologia. Primeiro, a revelação de Deus, ela é progressiva, que significa que há doutrinas que elas passaram por um trabalho de revelação ao longo dos séculos, passando de mão em mão, de profeta em profeta, de apóstolo em apóstolo, aí aconteceu uma revelação progressiva. Outra coisa, existe uma revelação cumulativa, que significa ela foi somando-se camada em cima de camada. Também existem estratos de doutrina, que significa uma porção foi revelada ao apóstolo Paulo de uma forma e outra porção foi revelada ao apóstolo Pedro de outra forma e outra porção foi revelada ao apóstolo Tiago de outra forma. Como você percebe, estratos de doutrina. Por isso nós falamos de teologia paulina, petrina, joanina, porque dependendo do apóstolo, você vai ter um retrato diferente do evangelho. Quero me tornar um apologeta. Como que eu faço? Primeiro, vamos estabelecer aqui a linha doutrinária, a ortodoxia. Você vai fazer uma leitura com a igreja. Que igreja? A igreja de Cristo ao longo de todas as eras. Então você fazendo uma leitura com a igreja, vai ver como que os pais da igreja liam esse texto, como que os reformadores protestantes leram esse texto, como que os avivalistas leram esse texto, o que é a fé geral, a fé da comunidade, a fé da igreja, o que você pode estabelecer mesmo como ortodoxo, incontestável, e o que é que está aberto para discussão ainda. A doutrina da salvação. Poxa, a doutrina da salvação ela é altamente contestada. Salvação pelas obras, salvação sem as obras, salvação por meio da obediência aos sacramentos. Você vai ter uma fórmula aí, por exemplo, de São Cipriano, que ele diz que quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai e que não existe salvação fora da igreja. Olha só, você está lendo com os pais, com os antigos. A igreja salva ou não salva? Dá para eu ser salvo sem participar da igreja ou não? Eu tenho que estar ligado de alguma maneira a alguma igreja. Como saber qual é a igreja verdadeira? Aquela que segue fielmente a palavra de Deus, e qual que são as falsas igrejas? Da onde que virá essa percepção? Da minha inteligência? Sou eu o crivo da doutrina? Tem que passar por mim? Tem que ser aprovado por mim? Ou é o colegiado no qual eu estudo a palavra de Deus? O seminário? O instituto? Como que eu vou saber? Mais uma vez, você está no mundo teológico. No mundo teológico, como teólogo, você é um estudante da palavra de Deus. Você é um estudante das doutrinas que estão na palavra de Deus. Mas quando você vai para a teologia sistemática, cada doutor da história da igreja, ele tem um sistema doutrinário, um sistema teológico. Aí, qual que é o sistema teológico que você está seguindo? Calvinista? Arminiano? Qual é o sistema? Quer dizer, dependendo do sistema, do doutor que você tem aí como cabeceira, você pode ter uma quantidade de doutrinas que são consideradas ortodoxas, mas existe o contraditório. Aí são as heresias. Você percebe a situação? Não é uma situação simples, mas via de regra, nós temos a piedade. A piedade e a presença do Espírito Santo. A piedade e os sinais da presença do Espírito Santo. Temos que buscar esses sinais, essas evidências. E
tomar todo cuidado. É muito comum que os teólogos eles se encharquem de leitura, entrem numa celeuma tão grande de ideias e o racionalismo vai prevalecendo sobre a piedade. Você pega aqui o nosso livro-texto e ele traz algumas orientações, tá bem? Sobre a primazia que se deve dar à Bíblia. Eu estou aqui na página 33. A igreja deve dar primazia à Bíblia, a suficiência da Bíblia como revelação de Deus, o erro de não conhecer a Bíblia, o erro de não aplicar a Bíblia. A igreja deve pregar um Cristo suficiente, Cristo como profeta, sacerdote, rei e senhor. A igreja deve pregar a salvação pela graça, a graça que aceita, a graça que transforma, a graça que santifica. A igreja ela tem respostas equilibradas, deve saber refutar quando precisar, deve ser sensível à obra do Espírito. A igreja conhece os grandes momentos de Deus. Quer dizer, você tem aqui no nosso livro-texto várias referências para você poder estar aí buscando, tá bem? Mas com maior assertividade, o caminho da ortodoxia. Quando se fala de igreja, vamos lá. Eu vou seguir com qual igreja? Pentecostal? Presbiteriana? Luterana? Anglicana? Armênia? Ortodoxa grega? Católico-romana? Qual é a denominação, qual que é a igreja que você está seguindo? Não estou falando do denominacionalismo, estou falando da igreja. Ela é norteadora para a sua maturidade teológica. E, óbvio, você não vai ser o único teólogo da sua igreja. Você verá outros irmãos e irmãs que também receberam formação teológica. Se você procura uma formação teológica fora da sua denominação e aquele seminário ou aquele instituto desorientar você quanto à sua confissão de fé, isso vai ser proveitoso para você? Uma grande pergunta que nós vamos fazer aqui. Teologia salva? Se você estiver abraçando alguma heresia na sua denominação, vai comprometer a tua salvação? O que significa salvação pela graça somente? Você conhece? Você conhece os arcanos da teologia protestante? Você já estudou a teologia de Lutero, Ulrico Zwingli, João Calvino? Você já fez um contraste perfeito entre as proposições de Jacó Arminius? Você sabia que ele quis permanecer na igreja presbiteriana para sempre? Que ele não aceitava ter sido excluído da comunhão da igreja? Você conhece a história de todos os reformadores? Estudou bem as bases doutrinárias da igreja? Percebeu como que as heresias elas são sutis? E no tempo atual? Você vê que nós estudamos aqui sobre os neopentecostais. E quantas pessoas você conhece que pertencem ao neopentecostalismo? E nós não citamos aqui nenhuma denominação específica, apenas as práticas que são sincréticas e que acontecem dentro do pentecostalismo. Como fazer? Como saber para fazer para discernir? Aqui em nosso livro-texto, tá bem? Eu quero ler para você aqui alguns tópicos, tá bem? Ó, a importância do discernimento bíblico. Eu estou na página 27. É uma leitura retroativa, lição de número 4. Fala-se sobre o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Primeiro, o homem natural é aquele que não passou por um novo nascimento. O carnal é aquele que passou por um novo nascimento, mas abandonou os princípios da fé. E o homem espiritual é aquele que nasceu de novo da água e do Espírito e permanece no estudo consciente da palavra de Deus. Isso vai determinar o grau de ortodoxia das suas doutrinas. Imagina você, um homem natural, sem ter passado pelo novo nascimento, tentando explicar sobre a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Vai faltar fé no seu coração e vai transbordar o teu ceticismo. Imagine você, homem carnal, que já teve uma experiência com o Espírito Santo, mas abandonou a fé, tentando explicar a doutrina da santificação. Total incoerência
não tem mais a ver com você. Por isso a necessidade de ser o homem espiritual, aquele que passou pela experiência e ainda continua firme na fé do Senhor Jesus. A falta de leitura bíblica ela é gravíssima para os teólogos. Infelizmente, essa é uma verdade. Há pessoas que recebem o seu diploma, mas a formação é muito precária. Imagina você, está estudando conosco aqui no Instituto Supera. Você está desde o princípio conosco? Você pulou etapas? Você leu os livros textos? Pediu tutoria? Tirou dúvidas? Montou sua biblioteca? Você está seguindo os parâmetros metodológicos de um estudante de teologia? Faz jus ao grau básico ou ao grau médio em teologia? Está se preparando para um bacharelado? Sabe qual é a importância de um bacharel em teologia? Como que a tua palavra pesa diferente daquele que não tem formação teológica? É um leitor? Conhece os autores? Fundamenta sua pregação e o seu ensino em autores e na palavra de Deus? Perguntas importantes e pertinentes nesta disciplina de apologética. Fala-se também aqui em nosso livro texto sobre a falta de oração. Um teólogo não pode se afastar da sua comunhão com Deus. Sabemos que a vida comum ela é bem corrida. Sabemos que há momentos de tristeza, angústia, solidão e inclusive de apostasia. Olha, deixa eu dizer para você, é comum um teólogo passar por momentos de apostasia, isto é, de abandono da sua primeira fé, de abandono do seu primeiro amor. Mas aí tem que retornar, tem que retomar a caminhada. Ora, como que faz? Vida de oração. Não estou dizendo aqui vida de carola. Não, estou falando de vida de oração, comunhão com Deus, no dia a dia, no pão diário, no andar pela estrada. Tá bem? Falta de discernimento e suas implicações. A falta de discernimento traz problema para a igreja. Discernimento está muito ligado com a maturidade na fé. Maturidade, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da igreja, conhecimento do contexto. Essa falta de maturidade, essa falta de discernimento tem atrapalhado bastante a vida doutrinária da igreja. Quais são os recursos teológicos que a tua igreja tem? Ela tem escola bíblica dominical? Ela tem seminário? Ela tem escola de lideranças? Tem culto de ensinamento ou de doutrinação? Como que funciona? Então tudo isso aí tem que estar ligado à maturidade e o discernimento da igreja. Deixa eu ver aqui. A falta de discernimento leva à apostasia, como eu acabei de falar aqui. O teólogo passa por momentos de apostasia. E por quê? Porque quando você aceitou a fé, você era um infante, você era um neófito. As primeiras letras te foram ministradas. Quando você vem para o universo dos estudos bíblicos e teológicos, o contraste de ideias dá um choque cultural, um choque intelectual e um choque doutrinário também. Por isso, muitos teólogos passam por momentos de frieza, esfriamento e apostasia. É difícil voltar, mas precisa voltar. Dá para voltar. Veja só você. Do tempo que você começou seus estudos, quem você é agora? Quantos princípios que você defendia lá quando você era neófito e hoje você já não defende mais, porque é incompatível, não tem mais a ver com você. Não é que naquele tempo era a palavra de Deus e agora não é. É porque nós temos que caminhar conforme aquilo que já recebemos. É o que disse o apóstolo Paulo. Cada um ande conforme aquilo que já recebeu. A necessidade de discernimento é preciso apoio pastoral para o discernimento. Acredito que você está na escala ministerial. Acredito que você, inclusive, está aí já no exercício ministerial, de liderança ou de magistério mesmo, de ensino. É sempre importante manter a comunhão com Cristo, com a igreja e ser amigo daquele que é o doutrinador da igreja, o pastor da igreja. Se esse é o seu caso, se você é o pastor da igreja, tem que ter pleno domínio da palavra de Deus e andar com outros bons teólogos. Tá bem? É preciso ter senso de valor. É preciso uma avaliação pessoal. Aqui é importantíssimo a autoavaliação
e a autocrítica. Importantíssimo. Sabe que certa vez um homem disse para o apóstolo Paulo: as muitas letras te fazem delirar. E isso vai acontecer com você também. Existe uma vaidade, e essa vaidade ela afeta o ego de cada um de nós. Por isso, uma excelente autocrítica, para ver se você ainda continua nos parâmetros da ortodoxia, da palavra de Deus e da piedade também, e se as muitas letras não estão te subindo para a cabeça. Tá bem? De vez em quando, para terminar, de vez em quando você vai entrar em combate da fé. O que significa? Pessoas vão bater na sua porta, pessoas vão até a sua escola onde você dá aula, na sua sala de aula, pessoas vão contrastar você no seu ambiente de trabalho, pode ser até entre a sua parentela mesmo, entre seus familiares. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse tempo aqui da comunicação como que é? Fragmentada. Então a comunicação fragmentada faz com que as pessoas elas tenham informação através da internet. Estão zapeando entre um canal e outro, ali tem um pregador, tem um ensinador, e essa turma é de cada um da sua própria denominação, fazem a sua própria apologética, fazem a sua própria ortodoxia, combatem também aquilo que eles consideram ser herético nos outros movimentos, inclusive na sua igreja também. O que significa? Em algum momento você vai entrar em combate de fé. E como que você tem que fazer? Primeiro, essa consciência, essa cosmovisão. Estamos na pós-modernidade, já estamos com um bojo doutrinário pré-estabelecido, já sabemos o que é ortodoxia, o que é heresia. Você já está muito bem preparado para isso, mas a turma que está fazendo pergunta pode não estar tão bem preparada assim. Podem ser curiosos e podem ser adversários. Em todo caso, paz de espírito, domínio da palavra de Deus, autocontrole, convicção da verdade que Deus revelou ao teu coração, comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que ao homem herege, depois de uma e duas admoestações, você tem que evitá-lo, porque ele já está pervertido. E, no entanto, alguns casos você tem que ser bastante resistente, como o apóstolo João, dizendo que Diótrefes não recebia as cartas e colocava os irmãos para fora. Tinha que ir ali em corpo presente para combater a heresia. Tem que ter a firmeza. Por causa de quem? Por causa daqueles que são fiéis a Deus, mas precisam de uma orientação a mais. Bom, chegamos aqui ao término, tá bem? Na página 30 do nosso livro-texto, tem aqui a Igreja de Deus como voz profética para o mundo. A verdadeira voz profética é solitária. Sempre acontece de você se defender a doutrina sozinho. Solitária por sua natureza. Solitária por sua hora. Solitária por sua aspiração. A verdadeira voz profética é reflexiva. A voz profética precisa ter pertinência, como a voz de João Batista. A voz profética tem um caráter confrontativo. A verdadeira voz profética é denunciativa. A igreja denuncia o pecado, aponta para o amor de Deus e chama para o arrependimento. A verdadeira voz profética é em uma cultura caótica. Eu estou lendo aqui os índices justamente para estimular você a não deixar aqui o livro texto de lado. Não somente as aulas que você está assistindo, mas o livro texto. Formação integral, tá bem? Olha aqui. A verdadeira voz profética é uma cultura caótica, uma cultura fundamentalmente mentirosa, permissiva, à beira do colapso, tá bem? Então, vai lá, faça a sua leitura. Muito bem. Que a boa mão de Deus continue com você, tá bem? Nós aqui do Instituto Supera estamos caminhando junto e é uma satisfação ter você aqui como nosso aluno. Se for necessário, peça tutoria, use todos os recursos pedagógicos que estiverem ao seu alcance, inclusive não deixe para depois. O momento apropriado de pedir tutoria é enquanto você está tendo formação. Surgiu uma dúvida, uma necessidade, entre em contato com o Instituto e o Instituto vai apontar para os seus caminhos para a tutoria. Sou o professor Rogério de Souza e uma satisfação ter estado com você nessa disciplina.